Mas agora eu quero saudar ele, o Tiago Torres, acho que é Tiago Torres o nome dele, é o chavoso da USP, Tiago Torres. Um filho da periferia de São Paulo, mais provavelmente da Brasilândia, lá da zona norte de São Paulo, da região, né, periférica, bem no extremo norte de São Paulo, né, formou-se pela USP, é cientista social, hoje é professor, é palestrante e um dos youtubers de esquerda de maior repercussão do país. Para vocês terem uma ideia, quase 500 mil inscritos no canal Chavoso da USP. Não perca, vídeos realmente sensacionais, 422 mil inscritos. Ele incomoda, né? Exatamente por conta desta presença, Chavoso tem sido alvo de perseguições inclementes, né? Perseguições muito duras contra ele. Bom, quer saber de movimento popular, quer saber da luta contra a prefeitura de extrema-direita de São Paulo, quer saber da luta contra o governo de extrema-direita do estado de São Paulo, é com ele, Chavoso da USP. Obrigado por ter aceito o convite. Bom dia, Chavoso. Como está você? Bom dia, Mauro. Bom dia, Maxwell. Bom dia para todo mundo que está aí no chat ouvindo, lendo e também, né, comentando. Tô bem. E você? Meu microfone tá bom? Como é que tá o som? Tá bom. Então, acho que tá um pouquinho baixo. Eu vou tentar por aqui aumentar um pouco o volume do seu microfone. Acho que eu consigo. Espera aí, vou aumentar um pouquinho e acho que vai ficar ótimo. Pronto. Chavoso, então, nós vamos falar do Pará, tá? Daqui a pouquinho, realmente. Não, vamos começar falando do Pará. Eu acabei de mostrar essa reportagem nossa aqui sobre o Pará. Estou muito impactado e até emocionado com a luta desde a semana passada dos indígenas, quilombolas e dos professores das cidades lá do Pará contra essa lei absurda, né? Você é professor, inclusive, pode falar bastante do ponto de vista pedagógico, educacional, sobre o sentido dessa lei de não ter mais aula presencial nas aldeias e quilombos. E eu sei que você está acompanhando a luta do Pará. Queria um olhar teu para esta luta, para a nossa conversa começar. É uma luta fundamental. Estava acompanhando aqui nos bastidores, né, quando estava passando os vídeos, fazendo comentários. Concordo com tudo que você falou, principalmente sobre a necessidade das esquerdas dar mais atenção para essa luta que está rolando, dar mais visibilidade, compartilhar, dar total apoio, cobrar posicionamento do governo federal também, né? Como você disse, o Ministério da Educação permanece calado sobre o que está acontecendo lá. E é extremamente importante, né, que essa luta aconteça. Como você também já disse, o Rocieli Soares foi secretário da Educação aqui em São Paulo, ajudou a piorar o que já era péssimo, né, porque a educação pública aqui em São Paulo ela vem sendo destruída há décadas, principalmente por governos do PSDB, incluindo o do Alckmin, incluindo o do João Dória, do qual o Rocieli foi secretário. Aqui ele implementou várias políticas absurdas na educação pública. Eu fiz estágio em escola pública durante a gestão dele, né, e eu fui observando de perto a implementação de algumas dessas políticas, né? A principal delas, eu acho, foi o programa de ensino integral, que quando a gente fala de ensino integral, assim, né, aparenta ser uma coisa boa, importante, mas a forma como ele fez isso aqui em São Paulo foi péssima, né? Mas enfim, não é o assunto central aqui, mas acho que foi o principal legado dele, que foi tentar transformar todas as escolas estaduais em escolas de tempo integral, né? Lembrando que ensino integral é diferente de tempo integral. Enfim, depois ele vai agora para o Pará para tentar destruir a educação pública lá, né? E aí ele elege como alvo povos que já são vulneráveis, né? Indígenas, quilombolas, e, enfim, tentar colocar uma educação virtual para esses povos, nesses lugares, é um completo absurdo, né? Isso tem uma perca pedagógica gigantesca, diminuição da qualidade do ensino gigantesca. Assim, é um nítido, como que eu posso dizer? Nitidamente um descaso, né, para essas populações. Eles realmente não se preocupam com elas. E esse Rocieli, ele está envolvido com todo esse projeto de privatização da educação que a gente viu no nosso país nos últimos anos, né, inclusive no governo Temer, que ele foi ministro também, como você já disse. Então, o governo Temer ele também foi esse grande responsável por avançar esse processo de destruição da educação com o novo ensino médio, por exemplo, enfim, com esse processo de tentar privatizar a educação e as escolas, como está acontecendo agora aqui em São Paulo. E, enfim, e aí como eles não conseguem levar isso para dentro das aldeias, né, ou melhor, eles não, como esses povos indígenas não estão dentro dessas escolas privatizadas e sucateadas, eles têm a sua própria educação nas aldeias, agora eles vão tentar destruir elas por lá.
Enfim, então essa luta é fundamental e a gente precisa abraçar ela completamente. Olha, o Vitor Gemac está registrando aqui o seguinte: o governo do Pará tentou dividir os indígenas dos professores, né, professores das cidades, na negociação na semana passada. Os indígenas não aceitaram. A gente viu a postura da líder indígena Auricélia Arapuim muito firme, efetivamente, né? E ela clama, né, e ela aponta para exatamente a unidade de todos na luta contra essa lei absurda. Hoje, o governo quer reintegração de posse da Secretaria da Educação, solicitada para a FUNAI e a Polícia Federal. Governo Lula. Polícia Federal e FUNAI, governo Lula. Né? Não dá para entrar nessa, né? Pelo amor de Deus, vamos ver o que vai acontecer. Eu não tinha me dado conta, quando te fiz a pergunta, que você sofreu na mão e resistiu a esse Rocieli Soares em São Paulo, né? Na hora que você vai, né? Esse cara massacrou a educação de São Paulo, né? Chavoso, uma pergunta que sempre quis te fazer. Vou fazer agora, então. Que assim, que trajetória foi essa sua de um filho da Brasilândia, né, que vai para a USP? Né? Não é uma trajetória tão incomum assim, apesar de incomum, né? Tem muita gente das periferias que acabou indo para as universidades a partir do início do século, com os governos do PT. Mas essa coisa, né, de você, ao longo desse processo, se tornar um dos principais comunicadores populares, youtubers de esquerda do país. Queria que você puder contar rapidamente para nós essa história, que sempre quis saber como é que foi essa trajetória tua. Bom, eu tive uma vida comum, né? Toda a minha trajetória foi de uma pessoa comum. Não venho de família envolvida com a política, né? Como eu vejo, como é comum na esquerda, né? É comum nas universidades, é comum em ambientes de esquerda, que as pessoas venham de famílias já politizadas, né? Por exemplo, esses dias eu conheci uma seguidora minha numa manifestação que ela disse para mim que desde criança os pais dela levavam ela em manifestações. Isso nunca aconteceu comigo, tá ligado? Eu venho de uma família simples, comum, uma família de retirantes nordestinos. Minha mãe vem do interior de Pernambuco, meu pai do interior do Piauí para São Paulo, sempre trabalhando em empregos precários, né? Minha mãe é empregada doméstica a vida inteira, meu pai de segurança, boa parte da vida dele. Estudei em escola pública estadual precarizada da Brasilândia durante toda a minha vida. Então eu tive essa trajetória comum, tá ligado? Eu começo a me politizar mais na minha adolescência. Foi um processo que aconteceu, assim, entre aspas, sozinho. Claro que a gente não faz essas coisas sozinho, né? Tiveram pessoas aí no meu caminho que foram me levando para um lado, me levando para o outro, me influenciando de alguma forma. Mas eu digo, o despertar veio por conta própria. Eu me interessei pela política observando acontecimentos políticos do nosso país, principalmente as manifestações de junho de 2013, quando eu tinha 13 anos na época. Aquilo ali me chamou muita atenção. Não participei, só assisti, observei. E aquilo me chamou muita atenção. E depois o processo do impeachment da Dilma. Então, durante esse meio tempo, eu fui começando a pesquisar sobre política na internet, fui me politizando, me aproximando um pouco mais da esquerda. Tive um tempo que eu fui lulista nesse meio tempo ali, né, naquela época de 2016. Por quê? Porque era o senso comum da população, né? O que as pessoas acham que existe de esquerda, é o PT. Então, como eu me aproximei mais da esquerda, eu falei, bom, sou petista, sou lulista, porque isso é o que tem. Só quando eu entro na USP que eu descubro que existe esquerda para além do PT, né? Na USP você vai encontrar todos os coletivos possíveis, principalmente ali na FEFELESH, minha faculdade, né, de Ciências Humanas. Ali você vai encontrar PSOL, PCB, UP, PCO, o PCdoB, você vai achar tudo, tá ligado? E ali minha consciência expandiu muito. Fui conhecendo esses coletivos, fui me aproximando, entrei em participei de movimento estudantil durante um tempo, saí depois, mas eu nunca planejei ser uma figura pública, tá ligado? Tudo aconteceu muito por acaso, né? Depois de um ano que eu estava na USP, eu entrei em 2018, um ano depois, em 2019, eu fiz um texto no Facebook, publiquei um texto no meu Facebook, desabafando sobre como é ser da periferia de São Paulo e estudar na USP, né? Então era um desabafo ali para os meus amigos, para o pessoal que me seguia, né? E eu não tinha a pretensão de que isso fosse tomar uma grande proporção, e tomou. Então esse texto, essa publicação tem uma repercussão gigantesca, dezenas de milhares de curtidas, comentários e compartilhamentos em poucos dias. Comecei a ser convidado por jornais para dar entrevistas na época, né? G1, BBC, UOL, R7, e ali eu fui criando essa fama, entre aspas, né? Muita gente começou a me seguir, milhares de pessoas começaram a me seguir assim, do dia para noite. Foi uma surpresa assim para mim, né? Não era uma coisa que eu planejava, que eu esperasse que aconteceria. E aí as próprias pessoas que foram me seguindo me apelidaram de Chavoso da USP, né? Por causa do meu estilo. Aí eu resolvi criar um canal no YouTube
Antes de criar o canal, na verdade, eu comecei a ser convidado por professores para fazer palestras nas escolas. Passei meses assim, né, fazendo essas palestras, sem criar conteúdo na internet, mas muita gente me seguindo e demandando esse conteúdo, até que eu criei o meu canal no final ali de 2019. E desde então eu venho fazendo um conteúdo, né, no YouTube, mas nas redes sociais também, principalmente no Instagram. Então, basicamente, minha trajetória foi assim. Legal, meu, legal. Bom, você vai perdoar um rapaz de 65 anos de idade. Sempre fiquei intrigado, o que é chavoso? Enquanto você falava aí, me chamaram de chavoso, achei que era alguma coisa tipo apelido da infância. Enquanto você falava, já vim pesquisar aqui no Google. Chavoso é quem tem um estilo ou comportamento que chama atenção. Não sabia disso, não. Chavoso, é você. Então, assim, o chavoso, essa gíria que é daqui da periferia de São Paulo, né, ela pode ser usada assim com dois contextos, dois significados, né? De um lado pode ser para definir todas as pessoas que têm esse estilo de funkeiro paulista, né? Então a gente tatuado, correntes, óculos Juliette, então esse estilo. Já dentro desse meio a gente usa como um elogio, né? Então, tipo assim, você tá chavoso, você tá chave, tá chavão. Então é um elogio para essas pessoas que se veste desse jeito. Legal. Legal. Bom, posso te dizer uma coisa, cara. Você tá chavoso. Valeu. Legal. E olha aqui, quem é tua fã? Chavoso, sou sua fã, deputada federal Carol D'Artora, do PT, lá do Paraná, grande amiga, uma mulher de esquerda, junto com Renato Freitas, fazem a frente da luta antirracista lá em Curitiba. Era para ter sido candidata do PT a prefeita de Curitiba, em parceria, ao lado do Renato Freitas, mas não deu. O PT teve outra escolha. Chavoso, tem revolução? Como assim? Se vai ter revolução? Vem revolução pela frente ou não? Pela frente sim. Quando vai ser essa frente é que a gente não sabe, né? Mas eu mantenho essa esperança e, como diz Paulo Freire, né? Esperança do verbo esperançar, não esperar, né? Porque se a gente, eu espero que vai ter uma revolução, aí não vai ter nunca. Se a gente espera que tenha, a gente tem que construir essa possibilidade. Eu estou aí nessa luta diária para ajudar a construir essa revolução que vai acontecer no nosso país em algum momento. Miriam Marques, lá de Nova York. Hoje, inclusive, ela está indo às ruas lá em Nova York em protesto contra a posse do Trump. Eu sou uma que digo e apoio o Chavoso há muitos anos com muito orgulho. Legal, Miriam. Legal. Obrigado, Miriam. Força. Grande lutadora do povo brasileiro. Que avaliação você faz desse governo Lula 3, Chavoso? Olha, o governo Lula 3 está sendo exatamente o que eu imaginei que seria. Eu, assim, não estou sendo pego de surpresa, né? Claro, tem coisas que a gente fala, porra, as expectativas já eram baixas, mas pelo amor de Deus, né? As coisas, assim, meio que é surpreendente. Mas eu digo, no grosso, assim, eu já imaginava que seria dessa forma, né? Quem me acompanha, ou pelo menos me conhece desde 2022, né, quando foi o ano da eleição, deve saber, eu passei aquele ano inteiro dizendo que eu votaria nulo no segundo turno, porque eu sabia que o governo Lula seria dessa forma. No final das contas, eu não votei nulo, né? Eu, de fato, votei criticamente no Lula, votei com muito desgosto no Lula no segundo turno. No primeiro turno, eu votei no Leonardo Péricles, mas ao longo de todo o ano, assim, eu dizia que eu ia votar nulo. Fui muito atacado, muito xingado, muito cancelado por causa disso, tá ligado? Mas é porque eu já conseguia fazer essa leitura, essa avaliação de que o governo Lula 3 seria dessa forma, né? Para quem quiser ver coisas que eu disse, por exemplo, que estão registradas, que meu Instagram antigo foi derrubado, então muita coisa que tinha ali salva não tenho mais registrado. Mas eu participei do podcast As Ideias junto com o deputado Renato Freitas. E ali eu fui perguntado sobre isso, eu falei, mano, o governo Lula, se ele foi eleito, né, Lula foi eleito, vai ser o governo mais conservador, mais direitista e mais liberal de todos, por causa disso. Eu expliquei tudo ali. E aí, por que eu já imaginava, eu já sabia que seria dessa forma? Vários motivos, né, mas o principal deles foi pela escolha do Alckmin como vice. As pessoas acham que isso é um detalhe, né? Diziam para mim, não, isso é um detalhe, isso aí não significa nada. Mano, o vice não é pouca coisa, não, sabe? É simplesmente a pessoa que está sendo escolhida para estar na linha de sucessão presidencial em qualquer ocasião que o presidente não esteja ali, desde doença, cirurgia, viagem, até impeachment, enfim, qualquer situação, né? Então não é qualquer pessoa que está sendo colocada ali. Outros motivos também, né? Naquele ano de 2022, a Gleisi Hoffmann, presidenta do PT, se reuniu com empresários, né, incluindo o dono da Riachuelo, que era um grande bolsonarista, apoiador do governo Bolsonaro, e nessa reunião com empresários ela disse que ia manter o Campos Neto na presidência do Banco Central.
Então, assim, foi uma série de acenos que foram feitos. Tá certo que não foi mantido, né? Mas, enfim, escolheram outro que também não é nada de bom para o nosso lado. Enfim, então, uma série de acenos foram feitos ali para a burguesia para dizer que grandes mudanças não aconteceriam. Né? E eu acredito que essa escolha do Alckmin como vice foi a principal delas. Isso é uma coisa que me deixou extremamente indignado na época. Eu dizia que eu ia votar nulo principalmente por conta disso também. Eu dizia, mano, não tenho coragem de apertar o número na urna e ver a cara do Alckmin ali. Né? Para quem não sabe ou não se lembra, o Alckmin, antes do Bolsonaro, né, o Alckmin era talvez o maior inimigo da esquerda, não sei se pode dizer no Brasil, mas pelo menos aqui no estado de São Paulo. O Alckmin foi presidente do PSDB por mais de 20 anos, que era o principal partido da burguesia paulista e um dos principais da burguesia brasileira junto com o MDB. O Alckmin foi presidente desse partido por décadas. O Alckmin foi governador do estado de São Paulo por 16 anos. Durante esse período, todos os indicadores pioraram. Todos. Com destaque para a educação pública e para a segurança pública. A polícia matou muito mais. A educação foi extremamente sucateada. Né? Como eu falei, eu tenho 24 anos. Eu nasci em 2000. Toda a minha vida escolar foi em governos do Alckmin, né? Principalmente nos últimos 2 mandatos, né? A partir de 2011 até 2018. Né? Eu saí da escola no final de 2017, então meu ensino médio foi durante o governo Alckmin. Eu peguei ali as ocupações contra o projeto de reorganização escolar. Peguei o período ali do desvio de verbas da merenda. Minha merenda na escola era bolacha, e olhe lá, né? A gente almoçava bolacha, sabe? Tinha escolas que nem isso tinham. Enfim, então eu peguei tudo ali que foi o governo Alckmin. Sabe, o anúncio dele como vice do Lula foi uma coisa que me deixou extremamente indignado, né, por essa memória, pela questão, como eu disse, da violência policial. Quem me acompanha hoje sabe que essa é uma das principais pautas que eu levanto, a violência policial e a educação pública, né, então eu faço todo um trabalho em escolas públicas, de aulas e palestras, em fundações casa, né, que são serviços de medida socioeducativa, cursinhos populares. Então eu trabalho com a educação pública, educação popular, denuncio a violência policial, da qual eu também sou vítima e alvo constantemente. Então essas duas áreas, elas me pegam muito, me interessam muito, né? E eu tenho essa lembrança de como foram os governos Alckmin, coisas absurdas que aconteceram, né? Como a grande chacina de maio de 2006, né? Que é conhecida como Crimes de Maio, onde a polícia matou 600 pessoas em uma semana, sabe? Enfim, então, assim, 2006 foi a pior, mas até o final do governo estava acontecendo coisas nesse sentido. A Priscila manda a colaboração dela aqui. O Henrique Bratfish faz uma pergunta para você. E essa peita, Chavoso, camisa, né? É de que time? Linda demais. Valeu, bonitona mesmo. Ó. Chivas Guadalajara. O Chivas. Time mexicano de Guadalajara. México, que viva México. E aqui, ó, o Pedro Henrique Casarim Martins falando: Chavoso, admiro muito seu trabalho. Quero me solidarizar com você, alvo de tantos ataques do dito campo progressista. Um abraço. Obrigado. É isso aí, já falei mais cedo sobre isso, mas vamos em frente. Então. Uma questão, desculpa, que eu não terminei a questão. Né? Ai, desculpa, te interrompi, perdão. Eu achei que você ia perguntar alguma coisa dentro do que eu estava falando, aí eu parei, mas eu continuando aqui sem problemas. Vambora, não, por favor, termina que depois quero mudar de assunto. De boa. Não, então, essa questão do Alckmin era mais para contextualizar, né? Porque eu já imaginava que o governo Lula seria assim. Porque a partir do momento em que ele escolhe uma pessoa como essa, com todo esse histórico, para ser o seu vice, significa que ele está normalizando todas essas coisas, né? Para além do próprio fato de o Alckmin ter apoiado tudo o que aconteceu no país nos anos anteriores, né? Então, o golpe de 2016, todo o governo Temer, etc. Né? As políticas que o Temer implementou, a própria prisão do Lula, né? O cara debochou dos tiros que deram na caravana do Lula em 2018. Enfim, mas qual que é a questão, qual que é a avaliação aí que boa parte da esquerda não faz? O governo Lula e as eleições de 2022, elas não estão assim soltas no espaço-tempo. A gente está dentro de um contexto, dentro de uma conjuntura histórica, de um momento histórico que se inicia ali em 2016, principalmente, né, com o golpe de 2016, com o impeachment da Dilma. A partir dali a gente entra numa nova conjuntura no nosso país. Então, o impeachment da Dilma, o golpe que acontece em 2016, é principalmente porque ela não aceita implementar o projeto da Ponte para o Futuro que a burguesia do Brasil impôs ali para ela, que incluiria mexer na Previdência, mexer em direitos trabalhistas, mexer na educação pública, no Banco Central. A Dilma, ela fala assim, beleza, eu até posso implementar isso, mas devagarzinho, aos pouquinhos, porque senão isso vai foder com a vida do povo pobre, tá ligado? Então ela tenta ir um pouquinho mais para a esquerda ali, e a burguesia fala, não, a gente não quer devagar, a gente quer rápido, e derruba ela para que o Temer faça isso rápido. Né? Então o Temer vai fazer a reforma do ensino médio nas primeiras semanas de governo, ele vai fazer a reforma trabalhista, ele vai tentar mexer na Previdência,
mas ele não consegue fazer a reforma da Previdência, né, em 2017, porque tem uma greve gigantesca que derrota essa reforma. Eu participei dessa greve ali, os meus 17 anos, foi a minha primeira greve que eu participei, e a reforma da Previdência é derrotada no governo Temer. Mas aí, na sequência, veio o Bolsonaro para dar continuidade a tudo isso, né? Então, para que isso acontecesse, eles prendem o Lula, porque eles não deixariam que o PT voltasse ao poder naquele momento. Prendem o Lula, o Bolsonaro é eleito com o apoio da burguesia brasileira. Ele vai fazer a reforma da Previdência nos primeiros meses de governo, vai fazer a autonomia do Banco Central, como o Jones diz, a privatização do Banco Central, e outra série de políticas que dão continuidade a esse projeto da Ponte para o Futuro. E aí chega em 2022. Para que o Lula pudesse ser eleito, para que a burguesia aceitasse o Lula, ele precisaria garantir que ele ia dar continuidade a todo esse projeto. Ele não poderia bater de frente com isso ou revogar tudo isso, né? Por isso que eu dizia que se o Lula fosse eleito, as coisas não iam mudar, as coisas não iam melhorar, sabe? Ia ser uma continuidade, um aprofundamento do que já estava acontecendo nos anos anteriores. Uma coisa importante, um fato importante que eu gosto de lembrar sempre, foi uma fala do banqueiro André Esteves em 2021. Esse banqueiro que recentemente um vídeo viralizou, né, porque ele estava debochando da esquerda, dizendo que eles conseguiram privatizar a Sabesp, privatizar a Eletrobras, sem grandes manifestações. Esse banqueiro é engraçado, porque ele é muito boca aberta, né? Ele gosta de falar o que a burguesia pensa e deixa escondida. Em 2021, ele, numa reunião, numa palestra, ele diz o seguinte: o Bolsonaro pode ser o favorito para a reeleição desde que ele pare de falar tanta besteira. E o Lula pode ser o favorito desde que ele se afaste da esquerda, vá mais para o centro, coloque alguém como Kassab de vice, Gilberto Kassab, e alguém como o Meirelles no Banco Central. Então, olha só, ele dá condições para que um ou outro seja o favorito da burguesia, né? O Bolsonaro era só parar de falar besteira. Era só isso que incomodava a burguesia. O Lula não, ele tem que deixar de se afastar da esquerda, se aproximar do centro, colocar tal pessoa de vice. E aí, meses depois, saiu o anúncio de que o Alckmin seria o vice, que é mais à direita do que o Kassab, né? Enfim, então, como eu vi ali naquele decorrer do tempo, dos meses, tudo estava se desenhando para que o Lula seguisse esse projeto que vinha sendo implementado pelo Bolsonaro. É isso que a gente está vendo. Ele não revogou nenhuma das reformas e sequer propôs, né, revogar a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, não sequer propôs. Né? Pelo contrário, ele tem aprofundado isso. Né? Então, o PL dos aplicativos é meio que um aprofundamento da reforma trabalhista, por exemplo. O novo ensino médio só foi remendado, não teve qualquer mínima revogação. Enfim, então, concluindo, né, o governo Lula 3 é isso, ele está sendo uma continuidade do Ponte para o Futuro, ele está dando continuidade do governo, das políticas que vinham sendo implementadas pelos governos Temer e Bolsonaro, tendo em vista que, assim como eles dois, o Lula também é um empregado da burguesia brasileira e vai fazer o que ela determinar. E aí eu sempre disse também, sobre a grande possibilidade que tivesse um processo de impeachment para que derrubasse o Lula e o Alckmin assumisse, porque ele é com certeza muito mais querido pela burguesia brasileira do que o Lula. Se o Lula seguir nessa linha estabelecida pela burguesia, eles não vão derrubar ele termina o mandato. Se ele não seguir essa linha e sair dela, aí ele é derrubado e o Alckmin assume e continua implementando esse projeto da Ponte para o Futuro. Até o momento, o Lula tem seguido exatamente na linha determinada pela burguesia. O Célio está dizendo aqui, eu quero ser igual o Chavoso da USP quando eu crescer. Imagino que você seja hoje muito reconhecido nas ruas, nas manifestações, né? Acho que parece deve ser um cotidiano seu hoje já, né? Essa relação, né, com as pessoas. Chavoso, é isso aí. A gente já mostrou aqui algumas vezes, né? O André Esteves, esse banqueiro que se referiu, que é o dono do BTG, não há nenhuma instituição do país que tenha sido mais visitada pelo Fernando Haddad desde o início de 2023 do que o BTG. Ele vai lá de 2 a 3 vezes por ano. Ele não fez isso com o MST, não fez isso com a CUT, não fez isso com nenhum sindicato, não fez isso nem com outros bancos, né? O BTG é o banco de preferência do governo Lula. Não estou dizendo que tem grana, corrupção, não. É o banco de preferência do ponto de vista da articulação política, institucional, econômica, né? Chavoso, bom, você está em guerra contra os governos de extrema direita do estado de São Paulo e da prefeitura, governos Ricardo Nunes e Tarcísio. Como é que está sendo o governo Tarcísio? Você já disse que teus focos, né, no debate com o governo Tarcísio e nos embates com o governo Tarcísio e Ricardo Nunes questão da violência e educação. Como é que está primeiro o governo Tarcísio, que avaliação você faz e quais as possibilidades de derrotá-lo, né? Tarcísio sofreu umas derrotas, né, ultimamente. Sim, o governo Tarcísio está sendo devastador para São Paulo, devastador. Ele está vindo dar continuidade ao que já vinha sendo implementado antes, é importante deixar isso claro, né?
como eu falei antes, né, o governo Lula ele não está solto no espaço-tempo, ele está dentro de uma conjuntura e de um contexto. O governo Tarcísio também. Né, eu ressalto isso porque a gente vê muita gente na esquerda fazendo análises assim, extremamente rasas, né, como se Tarcísio tivesse caído do céu assim, de paraquedas e as coisas começaram a piorar em São Paulo. Então, antes do governo Tarcísio, a gente teve o governo Dória. Antes do governo Dória, a gente teve o governo Alckmin, como eu falei, por 16 anos, com um intervalinho ali entre 2006, né, porque ele saiu para se candidatar à presidência em 2006 e 2010, onde o Serra foi o governador, antes era o Alckmin de novo, antes o Mário Covas, enfim. Então, a gente vem de um contexto. Né? E o Tarcísio ele está dando continuidade a várias coisas que já vinham sendo feitas, claro que de forma piorada, de forma mais avançada, mais extremada, né? Tendo em vista que o Tarcísio ele é um bolsonarista, ele é um cara da extrema-direita, né? Enquanto que o Dória, o Alckmin, eles são da direita tradicional. Então existe essa diferença que muitas pessoas hoje também não entendem, de que a direita ela também é dividida. Ah, porque a direita ela é unida, a esquerda é dividida. A direita não é unida. A gente tem uma direita tradicional, oligárquica, né? Ou seja, que vem de oligarquias, de famílias poderosas. A família Dória está no Brasil há literalmente 500 anos, comandando o Brasil. A família Alckmin há décadas também na política. Enfim, então tem essa direita tradicional. A família Covas, né, também há décadas na política. E aí vem essa extrema-direita. O Tarcísio, né, apesar dele vir dessa extrema-direita, ele também vem de uma família tradicional que a agência pública mostrou numa reportagem recente que a família do Tarcísio, enfim, foi uma família de senhores de escravos, né? Enfim. Então, a extrema-direita ela faz o que a direita fazia de uma forma mais avançada, mais radical, mais piorada, com muito menos diálogo. Né? Então, tipo, nos governos anteriores do PSDB, eles faziam desgraças, mas a gente ia para a luta e muitas vezes conseguia conquistar alguma coisa. Né? Eles tinham alguma preocupação, assim, algum medo, né? Digamos assim. Né? O Alckmin, por exemplo, ele vai recuar em 2015, né, com as manifestações dos estudantes secundaristas. Ele recua em 2013, né? Eu acho que foi até você mesmo que falou esses dias, que eu não sabia dessa informação, de que o Haddad ele queria manter a tarifa e o Alckmin propôs revogar o aumento da tarifa, né, os 20 centavos em 2013. Então, como você vê, né, o Alckmin ele tinha algum medo assim, dos protestos populares. O Dória tinha algum medo dos protestos populares. Né? Tanto é que a questão da segurança pública em São Paulo, ela vinha numa escalada de avanço, né, das mortes cometidas pela polícia ao longo dos governos Alckmin, ao longo do governo Dória. O governo Dória, no seu primeiro ano, é marcado pelo massacre do Paraisópolis, a chacina que acontece no baile da 17, onde 9 adolescentes são assassinados pela polícia. Num primeiro momento, o Dória, que ainda estava colado no bolsonarismo, que foi eleito naquele Bolsodória, né, ele fala, vai continuar desse jeito, o comportamento da polícia está certo, vai se manter dessa forma, mas tem uma repercussão tão grande e negativa aquela vacina, né, e principalmente depois quando o Dória tenta se descolar do Bolsonaro para se candidatar à presidência, ele vai começar a instalar câmeras nas fardas dos policiais. E aí isso vai fazer com que as mortes cometidas pela polícia diminuam. Então, ao longo desses anos, de 2020 até 2022, vai diminuindo o número de mortes cometidas pela polícia em São Paulo, principalmente pela câmera nas fardas, o que não significa que tenha acabado, né, só diminuído, o que não significa que a violência no cotidiano, a opressão no cotidiano tenha acabado ou diminuído, mas o número de mortes sim foi diminuindo. Então essa política de câmeras nas fardas ela é muito importante. E aí o Tarcísio se elege no final de 2022 e toma posse em 2023, prometendo tirar as câmeras das fardas dos policiais. E ele vai fazer esses 2 anos de mandato dessa forma extremamente violenta e tacando foda-se assim, né, para o que a população dizia, né? Então tem aquela fala dele, né, de que pode ir na ONU, pode ir no raio que o parta, que eu não tô nem aí. Vale lembrar que o Alckmin também foi denunciado à ONU pela violência policial quando ele era governador de São Paulo. Enfim, então não são também novidades assim, que a gente tem visto. Né? Eu gosto muito de lembrar disso, né? Por quê que eu lembro dessas coisas? Toda vez que a gente fala sobre o governo Tarcísio, né, eu falo sobre o governo Tarcísio nas minhas redes sociais, governo Ricardo Nunes, por exemplo, esses dias, sábado, eu postei um vídeo falando sobre o aumento das contas de água em São Paulo por conta da privatização da Sabesp, que também foi feita pelo Tarcísio. E toda vez que eu falo sobre esses governos, qual que é a reação do público de esquerda, principalmente o público mais ligado ao lulismo? É vir xingar o povo. É dizer que o povo é burro, porque o povo votou assim, o povo escolheu, então que se lasque, aumente mais ainda, que a polícia mate mais ainda, que a tarifa aumente mais ainda. Essa é a reação de grande parte da esquerda. Eu tenho ódio, tenho pavor desse tipo de reação por N fatores, e um deles é pela hipocrisia.
Porque essas mesmas pessoas que abraçaram o Alckmin como companheiro Alckmin, que votaram com orgulho, com gosto nessa chapa, hoje elas estão dizendo isso, mas a gente também votou num cara que ele é um assassino, um cara que fez a violência policial militar, que privatizou um monte de coisa. A gente também fez um voto dessa forma. Como que você quer virar para o povo e falar que o povo está errado, sabe? Então, hoje a gente está falando contra o Tarcísio. Quem sabe se daqui a algumas eleições a esquerda não vai querer se juntar com uma chapa com o Tarcísio contra um mal maior, né? Então, vai que a gente vê em 2026 a chapa Haddad e Tarcísio contra o Pablo Marçal, por exemplo, tá ligado? E aí, o que a esquerda vai falar? Então, eu detesto essa hipocrisia, tá ligado? Para além disso, né, a violência policial que também acontece em estados governados pelo PT, como é o caso da Bahia, que é hoje o estado onde a polícia mais mata no Brasil, tá ligado? Então, eu detesto essa hipocrisia, arrogância também, porque virar pro povo e falar vocês são burros porque não votam no meu candidato, são ignorantes, são alienados, arrogância, dizer que tem que sofrer mesmo, que é isso, gente, de uma crueldade. Quem faz isso é tudo menos de esquerda. Enfim, então é isso. Né? O Tarcísio tem feito tudo piorar, em todos os sentidos, mas eu destaco a questão da segurança pública. A gente está vendo coisas assim, como eu disse, né? Coisas que já aconteciam, mas piorando. Uma coisa que eu acho que não acontecia tanto e que o Tarcísio está trazendo como uma novidade é operações de vingança se institucionalizando. Então, nos governos anteriores, o que acontecia? Né? Por exemplo, quando se matava um policial. Os policiais iam lá descaracterizados, com toca ninja, com um carro aleatório, iam numa favela à noite, metiam bala para todo lado e matavam um monte de gente, faziam chacinas assim. Né? Foi o caso de 2006 que eu citei, foi o caso que aconteceu aqui na minha quebrada, onde eu moro, em 2016. Enfim, então isso era assim que acontecia, tá ligado? Eles colocavam a toca ninja, pegavam um carro, chegavam na quebrada e matavam. Hoje os policiais vão fardados, eles vão de viatura e matam. Foi o que aconteceu na Operação Verão, foi o que aconteceu na Operação Escudo, sabe? A Operação Verão com 60 pessoas mortas, quase 60 pessoas mortas pela polícia no intervalo de um mês. Então, isso é um pouco do que a gente tem visto aqui na questão da violência policial. Na questão da educação, é uma piora de tudo que a gente tinha antes. Então, se o Roscielli foi ruim, o Renato Feder está sendo tenebroso. Assim, acabou a educação pública no estado de São Paulo. Acabou. Assim, eu desisti de dar aula na escola pública por conta do governo Tarcísio com o Renato Feder. Eu desisti. Não está mais valendo a pena ser professor dentro de uma escola do estado de São Paulo. É triste observar o que os meus amigos professores estão passando. Se tiver algum professor aqui nos comentários, pode confirmar o que eu estou dizendo. Ser professor na escola pública hoje está assim, praticamente impossível. Né? Por N fatores, sendo o principal deles, acredito, a questão da plataformização do ensino. Então, os professores sendo praticamente substituídos por plataformas digitais. Né? Os alunos têm que ficar lá num site, clicando lá no negócio, se ele errar não tem problema, o que interessa para o governo é que ele tenha feito o exercício na plataforma, e isso não se aprende nada, tá ligado? A questão da inteligência artificial, né? Teve uma notícia no passado de que o Tarcísio queria colocar o chat GPT para preparar as aulas. Tarcísio Feder, né? Enfim, a privatização das escolas, que eu já citei, que está acontecendo com financiamento do governo Lula, com financiamento do BNDES, militarização, né, que vai começar o projeto de escolas cívico-militares, colocar policial militar dentro de sala de aula, dentre várias outras coisas. Então, terrível, terrível, terrível. A Rosane está dizendo exatamente isso. Também desisti de dar aula em escola pública por causa do atual governo de São Paulo. Estou me formando e não tenho pretensão de dar aulas. Era meu sonho, mas não dá. Terrível. Era meu sonho também desde o ensino médio. Eu entrei no ensino médio em 2015 e ali eu conheci a sociologia, me apaixonei e falei, pô, eu quero ser professor de sociologia. E na época, como eu falei, a situação da educação em São Paulo já era péssima, né? O governo Alckmin, enfim, não tinha concurso mais para professor, que ele parou de fazer, roubo de merenda, etc, etc. Mesmo assim, eu queria ser professor. Né? Veio o governo Dória, também vários ataques à educação pública, como o PEI, que eu citei, Programa de Ensino Integral, que foi criado pelo Alckmin em 2012, e em 2019 o Dória passa a implementar isso com mais força. Teve enfim, cortes de direitos dos professores, várias coisas que foram acontecendo, novo ensino médio. Apesar de tudo isso, eu ainda queria dar aula na escola pública, mas foi o governo Tarcísio que fez eu desistir. Eu ainda quero ser professor, mas na Fundação Casa, né? Então, para adolescentes que estão ali cumprindo medidas socioeducativas, apesar de que a Fundação Casa também está sob ataque do Tarcísio, que está pretendendo privatizar ela. Não, chocante o que está acontecendo em São Paulo, efetivamente muito impactante. E aqui, ó, Carol D'Artora, que é deputada federal, mas é professora, né? Professora lá no Paraná. Também que lá no Paraná tudo isso aconteceu. O atual secretário de Educação de São Paulo foi importado pelo Tarcísio lá do Ratinho, né? No Paraná, onde ele implementou esse programa de
privatização e destruição acelerada, né, da educação paranaense, né? Tudo que ele fez lá, agora ele está fazendo aqui. Legal. Bom, Chavoso, para encerrar, aqui, ó, o Ministério Imaginário. Abração, camaradas Mauro Lopes e Tiago Torres. Tamo junto. E o Daniel Thiago chega aqui como novo membro. Chavoso, super obrigado. Se você tiver disposição e disponibilidade, eu queria muito contar contigo sempre aqui no Manhã Brasil e aqui no canal Jones Manuel. De fato, você é uma referência na esquerda brasileira. Ao longo dos anos, você se tornou essa referência e só tem fã. Você reparou, né? O que tem de fã teu aqui é uma barbaridade, tchê. Então, obrigado, viu? Obrigado, e se você topar, vamos repetir muitas vezes essa conversa. Com certeza topo. Agradeço muito aí pela conversa, pelo espaço. Também admiro muito o seu trabalho. E o do Jones, vocês estão fazendo aqui um serviço muito importante para o Brasil e para a esquerda brasileira. Tamo junto. Legal. Obrigado. Boa semana para ti. Tchau. Tudo bem.